Olá pessoal, aqui é Vera Carvalho do canal Ler e Crescer. Estou de volta com mais um trecho do livro Qual é a Tua Obra, do Mário Sérgio Cortella. Estamos no capítulo Liderança, já é a segunda parte do livro. Se você está chegando nesse canal agora, pode até assistir comigo agora. Mas é interessante que você volte e retome, né? Para entender todo o contexto, toda a história, toda a análise e reflexão que vem sendo feita nessa obra maravilhosa do Mário Sérgio Cortella. Vamos lá? Segunda parte do capítulo Liderança. O trecho de hoje se chama Aquilo em que me reconheço. Realizar e perceber-se, uma das principais tarefas do líder é esclarecer a obra coletiva. Liderança é uma virtude e não um dom. E do ponto de vista filosófico, virtude é uma força intrínseca. Por exemplo, a coragem, o destemor, a iniciativa são forças intrínsecas. Tudo que é virtual é força intrínseca. E virtual não é o que se opõe ao real, mas aquilo que se opõe ao atual. Essa é uma discussão antiga na filosofia, desde Aristóteles, no século IV a.C. A árvore está virtualmente contida numa semente. Portanto, a semente é virtualmente uma árvore. Um pouco complexo, né? Mas vamos lá, ele vai explicar melhor. Quando ela passa a ser árvore, ela se atualiza. Não é casual que em inglês use a expressão actually, no sentido de confirmação da verdade. Quando você diz actually em inglês, não está querendo dizer atualmente, como sugere o falso cognato em português. A intenção é se referir àquilo que concretamente está existindo. Por que partimos dessa ideia? Porque a liderança é uma virtude que está em qualquer pessoa, do ponto de vista virtual. O virtual precisa ser atualizado ou realizado. Fala-se muito no campo financeiro em realizar lucros ou, no terceiro setor, em realizar projetos. A expressão realizar, que para nós vem do latim, invadiu o português e o inglês com sentidos que se aproximam. Fazer com que o virtual seja realizado é fazer com que ele se torne atual, real, ou como dissemos antes, usando a concepção dos saxões, to realize, no sentido de dar-se conta, ou seja, tomar consciência. Não é possível que qualquer homem ou qualquer mulher desenvolva qualquer trabalho se não tiver consciência clara da finalidade daquela atividade. Será? Cortella sempre faz essas perguntas na internet. Ele lança uma afirmação e depois ele pergunta, será? Aqui eu pergunto, será que todos temos essa consciência o tempo todo? Vamos refletir com Cortella. Aliás, de maneira geral, quando se vai abrir uma empresa no Brasil, pergunta-se qual a razão social. Razão social significa dizer qual é o sentido daquilo que será realizado. Qual a razão da sua existência? Já parou para pensar? Qual é a razão de você atuar nessa área? Por que trabalhar nesse setor? Ou qual é a sua obra? Qual o resultado da tua obra? Vamos entrar aqui no feeling mesmo, né? No que é realmente relevante no sentido do título deste livro. Qual é a tua obra? Você já parou para refletir? Se você morresse hoje, o que falariam sobre você no seu velório? Que é a hora que tudo se revela, não é assim? É a hora que você eterniza a sua memória ou simplesmente é esquecido. Vamos lá. A sua obra é atuar na área do varejo? É fazer contato com o cliente? É emitir ordens de pagamento? Qual é a sua obra? É projetar planos ambientais, projetos sociais, presidir uma empresa, ser assistente bancário, e aí nós vamos além, né? Como eu já disse, o livro do Cortella é uma metáfora da vida. Então você pode aí chegar na pergunta daquilo que está mais próximo de você,
tanto no campo empresarial, do mercado de trabalho, quanto no campo pessoal. Tá? Eu acho que as perguntas cabem todas aqui, nesse instante. Quem é você? Qual é a tua obra na sua vida? Reflete que é bom. Vamos lá. A sua obra é muito mais do que fazer uma ordem de pagamento. Seja lá o que você fizer, é muito mais do que você mesmo lançar a resposta. A sua obra é muito mais do que dirigir o setor de contact center ou do que lidar dentro de um fundo de investimento. A sua obra é muito mais ampla do que qualquer que seja a atividade que você realize em si mesma. Se você tem a tarefa de gestor, será que aquela pessoa que trabalha com você no dia a dia tem clareza de qual é a obra dela dentro da equipe, da empresa, da sociedade? Clareza no que faz, clareza em quem é. Isso é muito forte. Ou será que ela, porventura, supõe que a obra dela é apenas aquilo que está fazendo de imediato? Essa é uma questão relevante, porque uma das tarefas do líder é esclarecer a obra coletiva. Vamos lá. Cuidado com a ideia de líder no cotidiano. Cada vez mais, fala-se aos homens e às mulheres em posição de liderança que é preciso ter tantas e tais características a tal ponto que isso não cabe em um ser humano. Todas as vezes que se diz que o líder precisa fazer isso, aquilo e aquilo, outro e ainda ser assim e dispor daquilo, enfim, não existe homem ou mulher que complete a lista de exigências. Ora, se a liderança é uma virtude, portanto uma força intrínseca, qualquer homem e qualquer mulher em qualquer lugar ou função pode desenvolvê-la. A liderança é sempre circunstancial. Qual é a diferença entre líder e liderado? Você é líder ou você é liderado? No seu ambiente de trabalho, na sua vida, isso não significa ser chefe. Ser chefe é uma coisa, ser líder é outra. Tá entendendo o que o Cortella está explicando aqui? E na sua casa, você exerce funções de liderança e na sua vida você é líder de você mesmo? Você consegue liderar as coisas que você assume? Vai refletindo. É a circunstância, ou seja, a ocasião ou a situação. Nenhum ou nenhuma de nós é líder em todas as situações. Nenhum ou nenhuma de nós consegue liderar qualquer coisa ou todas as coisas e situações. Por outro lado, qualquer um ou qualquer uma de nós é capaz de liderar alguns processos, algumas pessoas, algumas situações. Olha só, tá? Aí entra um pouco da humildade, né? Você consegue liderar e ser liderado? Para liderar, você tem que ter muitas características, mas para ser liderado, você precisa ter muito mais. Vai pensando. Um exemplo concreto. Eu, Cortella, não consigo liderar a organização de uma festa com facilidade. Há pessoas, no entanto, que têm enorme capacidade de organizar prontamente um churrasco. Basta que se mencione essa ideia e é muito provável que 2 ou 3 pessoas se apresentem dizendo: pode deixar, eu cuido do local, você cuida da arrecadação. Eu conheço um conjunto de chorinho, você pode buscar a carne em tal lugar e pronto, tá feito, né? Eu, entretanto, tenho uma habilidade muito grande para organizar velório. Isso não é piada, olha, acho que ele sabe que a gente ri, né, quando lê. No meu círculo de amizade, durante algum tempo, fui encarregado de organizar velório. Desenvolvi essa virtualidade e passei a torná-la atual. Isto é, da primeira vez que eu enfrentei a situação em que me avisaram que havia falecido uma pessoa próxima, o que eu fiz? Tive de aprender. Tudo na vida é aprendizado, né, gente? A gente nem para pensar, né? Desde que nascemos até que morremos, estamos organizando alguma coisa e estamos aprendendo com essas situações, não é verdade?
Organizei o velório, fui buscar roupas na casa do falecido, tive de arrumar o corpo, avisar as pessoas, colocar a documentação em ordem. Eu era capaz, inclusive, de ir até o momento mais difícil desse processo, em que é preciso dizer: pessoal, está na hora de fechar o caixão. Nossa, até arrepiei aqui. Momento muito difícil, né? Quem já passou por isso sabe que é o pior momento de um velório. Muito triste. Porque eu estou dando esse exemplo? Porque eu, embora seja capaz de liderar um processo de organizar um velório, não sei fazê-lo em relação a uma festa. Que se a gente parar para pensar, deveria ser muito mais fácil, né? As pessoas estariam felizes, comemorando. Olha só, muito bom. Vamos lá. Eu sou professor e sei liderar um processo pedagógico, mas não uma banda de música. Será que eu poderia ser maestro? Mas será que eu poderia liderar uma banda de música? Ser um jogador de futebol? Certamente, desde que as circunstâncias, as situações me colocassem à ocasião e que, com a ocasião presente, eu nela me inserisse. O líder é aquele ou aquela capaz, numa dada circunstância, de levar adiante pessoas, projetos, ideias, metas. Qualquer um consegue fazer isso, desde que transforme a sua força intrínseca numa força atual. O que reafirmo com isso, para não cairmos numa armadilha? Não existe líder nato. Aquele apontado como: esse cara nasceu para liderar. Observe a história dele e verá que ele foi assumindo encargos, lidando com situações e circunstâncias que permitiram que fizesse aquilo. Você não nasce líder, você se torna líder no processo de vida com os outros. O líder é aquele que tem uma força intrínseca e qualquer um e qualquer uma de nós pode ser. Depende da circunstância e da disposição. Essa é a palavra-chave. Disposição. Você está disposto a liderar algo em sua vida? Você tem essa predisposição? Você corre atrás desse processo? Aquilo que Maquiavel chamava de juntar a virtude com a fortuna, ou seja, a capacidade com a ocasião, a virtude e a sorte. Isso aí, muito bom esse capítulo, né? Até a próxima, fiquem com Deus, logo logo eu volto com mais.